vídeo gravado pelo vereador Juninho Souza nas dependências da Câmara Municipal de Santa Cruz registrou o momento do bate-boca entre o interventor da Santa Casa, João Zarantonelli, com o presidente da Câmara Municipal, vereador Lorival Heitor. O motivo da discussão seria um áudio gravado pelo vereador Lorival Heitor, disparado para grupos e funcionários da Santa Casa de Santa Cruz sobre o piso salarial da enfermagem. Para o interventor da Santa Casa, João Zarantonelli, o vereador disparou informações equivocadas e quis fazer politicagem com o caso. Uma coisa que eu não gostei, fiquei até chateado porque eu tinha, eu sempre tive uma boa amizade com o vereador, o Lorival, e aconteceram coisas aí no meio do caminho até a aprovação do piso que eu achei, pelo ponto de vista técnico, que eu sempre falo que eu não sou político, eu sou técnico, que eu não gostei. Atrapalha demais a administração da Santa Casa, um lugar que já é bem difícil por si só, sem ter interferência externa, porque tem um problema financeiro grave, sempre a gente tem que estar lutando para conter despesa, melhorar a receita. As últimas 2 semanas, o prefeito Diego e toda a equipe vem fazendo um esforço hercúleo para ver da onde que ia tirar o dinheiro para compor parte do piso, porque o governo federal não mandou todo o valor, uma grande parte ainda ficou para o município, e agora a gente tem a obrigação pela lei de pagar o retroativo, e é um valor alto, A folha com o retroativo agora vai dar mais de 650 mil. Então, o piso da enfermagem, o valor global do piso da enfermagem, ele é para 220 horas. Inclusive, saiu na própria decisão do STF, fala sobre isso, como tem que ser feito o cálculo, e também inclusive tem uma cartilha do Ministério da Saúde, que foi mandado para todos os municípios, acho que em parceria com a CNM, Confederação Nacional dos Municípios, que também fala como tem que ser esse cálculo. E ele é para 220 horas. Só que os nossos colaboradores aqui da Santa Casa, a maior parte deles trabalha 36 horas semana, que dá 180 horas mês. Então, o valor do piso ele é proporcional à quantidade de horas. E o vereador, ele fez um áudio e isso se espalhou pelos grupos de WhatsApp da Santa Casa, falando que, na verdade, o piso ia ser sobre o valor, ia ser o valor cheio, independente da quantidade de horas. E não é, No caso, é 36 horas, o cálculo correto a ser feito é fazer o proporcional. Então, ele cometeu, assim, uma desinformação. Eu acho que ele acabou iludindo os funcionários da Santa Casa. Ele falou uma coisa que não é verdade, aí as pessoas ficam esperando por aquilo. E a equipe da Santa Casa, o administrativo da Santa Casa, o prefeito Diego, a equipe do prefeito, durante essas semanas todas fazendo um grande esforço para poder para conceder esse piso. E aí, de repente, quando o funcionário recebe o dinheiro na conta, não é aquilo que ele estava esperando, porque o vereador deu uma informação errada e espalhou isso pela instituição. Eu ouvi o áudio, inclusive tem no meu WhatsApp, inclusive eu mostrei para o vereador o áudio. Eu ouvi o áudio pela primeira vez ontem. O senhor poderia reproduzir para nós, por gentileza, esse áudio? Sim, agora. Não, tá bom, querido? Não consegui responder para você. É o seguinte, o dinheiro que vai complementar o piso de vocês, tá? Eu mandei da Câmara para a Prefeitura, tá? Eu segurei umas obras lá, certo? E mandei o dinheiro para poder pagar o piso certinho. Que o governo mandou só 60%, tá bom? Então, mas fica tranquilo, tá? Nesse pagamento agora que vem, vocês vão receber todo o pagamento, tá? Piso da enfermagem padrão, 4.750, independente de carga horária, tá? 4.750, independente de carga horária. O que foi discutido, Supremo, tá todo mundo em dúvida, foi o salário, tá? Não foi carga horária,
Tá? O técnico é 3.625, se eu não me engano, e o auxiliar 2.680, alguma coisa assim. Tá? Eu falei com a Carol hoje bastante, eu deixei ela bem tranquila. Já falei com o Evaldo também, tá? Com questão do pagamento do UPA, tá? Vai fazer o possível para pagar nessa folha, tá? Se acaso não der para pagar nessa folha. Bom, então são essas as informações através desse áudio que ele espalhou. Então, essa informação do vereador está equivocada, é isso? O vereador está equivocado. Está equivocado, não deveria ter falado uma coisa da qual não tinha conhecimento e causou desinformação na instituição, no hospital. O piso salarial, então, é baseado nas horas. Isso. Esse piso que saiu, o piso nacional, ele é para 220 horas. Né? Se os funcionários trabalham, se o funcionário colaborador trabalha 180 horas mês, é feito proporcional, né? Que é o caso da maioria dos profissionais nossos que trabalham na Santa Casa. Dentro ali da sua discussão calorosa com o presidente da Câmara, ele chega a pedir para o senhor deixar as instalações ali da Câmara? Não, primeiro ele me expulsou do gabinete, né? Eu saí, respeitei porque o gabinete é dele. Aí ele me expulsou da Câmara, foi aonde, né, que tem o vídeo do Juninho Souza na internet, e foi aonde eu perdi a paciência, porque, pô, me expulsar da Câmara, nenhum vereador tem o direito de expulsar um cidadão da Câmara, aquele local é público. Aí eu falo para ele, não, da Câmara você não vai expulsar, do teu gabinete eu saí, mas da Câmara eu não vou sair. Né? E assim, eu realmente reconheço que eu me exasperei, mas ele também se exasperou e quem começou com a exasperação foi ele. Ele que bateu a mão na mesa, ele que não queria conversar, porque ele achava que eu era um Zé Ruela, ele é o presidente da Câmara como se fosse a rainha da Inglaterra. E, pô, se você pensar que você é a rainha da Inglaterra, que falta de humildade. Deu uma informação errada, além de reconhecer o erro e consertar o problema, ainda aumentou o problema. E criou um problema para o grupo político dele, entendeu? Para o prefeito. Porque a hora, né, que o funcionário da Santa Casa recebeu o salário e vê que não é aquilo que o vereador falou, porque o vereador deu uma informação errada, falou de maneira incorreta, como era o cálculo do piso, né, eu falo assim, o prefeito não pagou o valor correto. Então eu só queria que ele reconhecesse o erro dele, como técnico que sou, né, para que depois ninguém tivesse problema. O vereador Juninho Souza que gravou o vídeo, espalhou nas redes sociais e, por um lado, ele te deu toda a razão, né? Falou que você é que está certo, segundo a sua tese. O vereador Juninho Souza já teve problemas com você, vocês dois trocaram farpas, né? Quase que entraram em vias de fato, mas nesse caso ele ficou do seu lado. Como é que o senhor avalia a postura do vereador? Assim, o pessoal fala que entrou em vias de fato, mas na verdade eu nunca levantei a mão para ninguém e nunca levantaria, entendeu? Aquilo lá foi uma situação, né, de momento, né, que todo mundo estava ali com os ânimos acalorados, mas assim, hoje em dia eu tenho uma relação boa, né, já aconteceu da gente conversar aqui na Codesan, e quando eu vejo ele, eu sempre cumprimento, e tem uma relação boa. Eu sou um cara assim, dona, eu não guardo rancor, né? Por exemplo, aconteceu um problema hoje, foi até um negócio público, né? Tal, né? Espalhou na cidade, mas eu não tenho esse problema. Amanhã, se eu tiver que pegar e conversar contigo, tiver que te atender, né? Tiver que comer um salgado na padaria com você, eu vou. João, você tem, assim, alguns momentos, né, marcados dentro da administração, tirando a questão do seu trabalho, da sua competência, mas alguns fatos, né, isolados que acabaram sendo divulgados. Talvez ao longo da carreira da gente, a gente faz 10 anos de coisas boas e talvez em 2 ou 3 episódios em que a gente acaba saindo um pouco da linha, fica mais marcado do que as coisas boas. Você teve o episódio com uma munícipe, a qual teve envolvimento ali da ex-secretária de comunicação, Marina Belê, que estava na situação, e alguns outros casos. Depois teve o caso com o vereador Juninho Souza e agora com o presidente da Câmara. Esses pontos, como é que você avalia esse seu comportamento explosivo, que na hora que tem que falar, acaba falando e acaba entrando em polêmicas e divididas que depois acaba pegando mal para você e para sua imagem? Eu costumo falar o seguinte, que ninguém é perfeito. O João Zanottonelli, ele tem qualidade e tem defeitos.
Eu acho que, se você comparar o meu trabalho, tecnicamente, quando eu entrei na Secretaria de Finanças, foi após aquele episódio da Sueli Feitosa. Eu peguei a prefeitura quebrada e junto com o trabalho da minha equipe, que ninguém trabalha sozinho, conseguimos transformar na cidade mais rica da região, né? Por isso que toda cidade está tendo problema financeiro esse ano, que caiu a arrecadação, e Santa Cruz está bem, porque a gente tem reserva dos outros anos. Vim para Santa Casa, para a Codesan, acredito que estou fazendo um bom trabalho, né? Consegui equilibrar bem financeiramente as duas instituições. E o João Sarantonelli, ele faz 95% das coisas da vida dele são boas. Aí tem os 5%, que é a exasperação, né? E que acaba, de repente, comprometendo todo o trabalho, né, que você fez durante todos esses anos. Mas, infelizmente, eu tenho esse problema, que falo, na maioria das vezes, com razão, na maioria das vezes estou correto no que eu falo, só que falo da maneira errada. Eu sei que isso é um defeito, eu tenho que corrigir. Era pior no passado, hoje eu já consegui melhorar bastante nesse quesito. E, assim, eu peço desculpa para a população, peço desculpa para todo mundo, mas boa parte desse meu jeito de ser explosivo é que eu tenho cara. Eu tenho um negócio de querer fazer. Eu tenho um negócio de querer fazer certo. De querer fazer o melhor pela cidade. De fazer o melhor pela população. Então, aí às vezes eu acabo exagerando. Aí, nesse momento, o João acaba se emocionando aqui na nossa entrevista, nesse fato, das vezes, dos seus momentos de explosão e algumas situações que ficaram marcadas ao longo da sua carreira. João, para nós encerrarmos aqui a sua participação, relação ao presidente da Câmara, faz parte do grupo do Diego, você, por sinal, é apenas um técnico, não é político, como você bem disse. Como é que fica esse clima agora nos bastidores da política, em termos de grupo, em termos de política, e você no meio disso tudo aí de grupo, podendo até ter mais um racha aí, e talvez o Diego podendo perder até mesmo uma peça aí do seu grupo? Eu sou auditor fiscal de carreira do município, e enquanto eu tiver em um cargo público, estando ou no meu cargo de origem, ou como, né, presidente da Codesan, ou como interventor de Santa Casa, ou como secretário de Finanças, como já fui no passado, eu vou fazer o melhor que eu posso. E acontece esses problemas de, às vezes, eu exasperar por causa disso, porque eu tento fazer o meu melhor e faço o melhor pela cidade. Eu sou santa cruzense, eu nasci aqui, né? Então, sempre tive vontade de fazer a minha cidade prosperar e dar a minha contribuição. E sempre fiz isso com garra, com muita luta, com sangue nos olhos mesmo, entendeu? Com sangue nos olhos. E então, né, eu não sei, vai depender agora. Eu acho que, às vezes, por causa da política, as coisas tomam uma proporção que, na verdade, não é tudo isso, né? Eu acho que, assim, tive uma discussão com o presidente da Câmara, ok, tudo bem, mas, pô, né? Você acha que ele tem o poder de pedir a sua cabeça, de repente? Eu não sei, né? Mas é assim, eu acho que, na verdade, não é algo tão grande assim, eu acho que é um negócio pequeno, entendeu? Eu acho que a gente tem que... Acho que dá para relevar e seguir tocando aí o grupo. Eu acho que é o seguinte, eu acho que eu com o Lorival, nós temos que se acertar, conversar os dois, né? E eu tenho que melhorar o meu lado explosivo, mas ele também tem que admitir a culpa dele. Não é porque ele é presidente da Câmara que ele está correto em tudo que ele faz. Ele fez um negócio errado, né? Não deveria ter feito o que fez. Então eu acho que todo mundo tem que admitir a sua parcela de culpa e tentar resolver as coisas. O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, o vereador Lorival Heitor, fala com a nossa reportagem a respeito das acusações feitas pelo interventor da Santa Casa, João Zarantonelli. Se houve equívoco nisso aí, foi da parte dele, tá? Porque a lei é clara, O piso salarial da enfermagem será de 4.750, 3.680, 3.200, bom, não vou lembrar. São valores fixos, correto? Independe de carga horária, tá?
Agora, o raciocínio é lógico, tá? O Ministério da Saúde mandou dinheiro, baseado no quê? Será que o Ministério da Saúde pegou 44 horas, pegou o salário, dividiu por 44, multiplicou por 36 para fazer o salário que vai pagar? Então, eu acho que quem está equivocado é o senhor João Zarantonelli. E outra coisa, mesmo que houvesse alguma falha de comunicação da minha pessoa, tá? Eu me retrataria com certeza. É meu perfil, que já não é o perfil do João, tá? Então é assim, Doni, eu estou muito tranquilo com a minha consciência, tá? Eu não participo de nenhum grupo de WhatsApp, muito menos tenho redes sociais, não tenho Facebook e não tenho Instagram, ponto. O meu Facebook é da Câmara Municipal, só coisas institucionais, tá? Quem me conhece sabe que eu não vivo de politicagem, muito menos sou politiqueiro, tá? A população conhece e sabe quem é politiqueiro, certo? Agora, o João vir dentro do meu gabinete, certo? Faltar com respeito dentro do meu gabinete, não me restou outra situação a não ser expulsá-lo, tá? Gentileza gera gentileza, mal educação eu expulso, né? Eu também não vou ser mal educado com ele. Eu usei, sim, da minha prerrogativa de presidente dentro do meu gabinete, tá? E pedi para que ele se retirasse. Em tom alto, sim, porque ele cresceu o tom comigo. Eu tive que sobrepor a voz dele para expulsar ele dentro do meu gabinete. E faria outras vezes se necessário. Porque educação, Doni, cabe em qualquer lugar. Qualquer um que quiser discutir qualquer fato comigo, mesmo que eu estiver errado, eu tenho humildade suficiente para abaixar a cabeça, tá, e assumir o erro. Tá? Agora, desaforo, falta de educação, eu não admito. Agora, é simples. A pergunta é simples. É só conversar com a enfermagem. Quem está atento, tá, aos acontecimentos, sabe o que está acontecendo. Sabe que uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal está equivocada, está totalmente errada. Porque uma lei, após votada, tá, e sancionada, é uma lei. Nem o Supremo Tribunal pode mudar os seus artigos. E nesse caso que eu estou dizendo, tá, o João está usando um artigo, uma colocação do Supremo, tá, para fazer as contas de Santa Cruz. Tá? Ele não tem esse direito. Ele tem que pagar o que veio. O que veio do Ministério da Saúde foi o piso da enfermagem. O piso da enfermagem tá na lei. É só pegar a lei e ler. Tá? Ele independe de carga horária. Quando você fala independe, você entende o quê, Doni? Independente? Independente da carga horária, você entendeu? Então, onde está o erro da minha pessoa? E outra coisa, eu não fiz politicagem, eu falei para duas pessoas, são dois amigos em comuns, um de 26 anos, 28 anos, da Santa Casa, e uma da unidade de pronto atendimento, que é o UPA, tá? Que eu falei só com essas pessoas. Obviamente, eu tenho por obrigação de passar as informações e os meus entendimentos, que eu tenho certeza e bato em cima. Você pode me cobrar lá na frente se estava certo ou errado. Presidente, mas então a versão que o senhor está falando diante da lei, ela está correta. Porém, o interventor da Santa Casa fala que as horas, que o piso salarial será pago diante das horas. E em Santa Cruz, realmente, pela informação que a gente tem, será aplicada de acordo com as horas. Assim, também, a própria secretária de Saúde, Rosângela Alvim, confirmou essa informação comigo na semana passada, em cima de 36 horas, que é o caso dos colaboradores de Santa Cruz. Ou seja, então Santa Cruz está aplicando de forma errada o piso da enfermagem? É isso que a gente está entendendo, presidente? Ô, Doni, na realidade, não se aplicou ainda, tá? O que o João trouxe para mim foi contas para mim que estão erradas. Tá? Não venha falar para mim ou querer economizar por isso ou por aquilo, tá? Em cima de contas erradas. Isso aí eu não vou admitir mesmo. E agora, se eu estivesse errado, você pode ter certeza que eu teria total humildade de me retratar e falar para as pessoas que eu falei o que é a realidade. Está aqui, ó. Vou ler para você. No que diz respeito à carga horária, a redação da lei número 14.434 de 2022 é clara quando estabelece que a aplicação do piso independe de jornada de trabalho profissional, sendo, portanto, aplicável a todas as jornadas de trabalho dos profissionais de enfermagem e parteiras. Artigo 2º, parágrafo 1º. Quem está errado? E volto a repetir, Doni, se eu estivesse errado ou equivocado na minha fala, eu tenho humildade suficiente, tá, para me retratar com as pessoas que eu falei. Não há problema nenhum.
Presidente, como é que fica agora? Porque vocês aprovaram por unanimidade esse projeto de lei que veio do Executivo, né? Na sexta-feira tivemos a coletiva no gabinete do prefeito, um clima de harmonia, veio para a Câmara na sessão extraordinária realizada na manhã de ontem, quarta-feira, foi aprovado por unanimidade, mas vai começar a ser aplicado de forma errada, então, diante daquilo que o senhor está nos apresentando, de acordo com o que fala a lei. Como é que vai fazer, então, para corrigir isto e vocês entrarem num acordo para que seja efetuado o pagamento do piso da enfermagem de forma com o que diz a lei e não com o que está sendo aplicado aqui em Santa Cruz do Rio Pardo? Não, Doni, na realidade, essa situação, tá, eu acredito que quem vai resolver ela seja o prefeito. Tá? O prefeito assumiu um compromisso, certo, com os enfermeiros, e eu tenho certeza que ele não vai mudar e nem vai voltar atrás e nem vai aceitar, tá, que se faça cálculos equivocados. Como essa casa aqui também, eu tenho certeza que não vai aceitar. Então, a minha defesa, Doni, é pela verdade. Esse vereador que nunca faltou com a verdade com ninguém, tá? E nunca usou dos trabalhos meu no dia a dia para fazer politicagem. E está aqui, ó, existe a OIT, Organização Internacional do Trabalho, que é muito claro que vem lutando há muito tempo para que a carga horária de trabalho do enfermeiro seja 30 horas. Porque quem conhece o pessoal da enfermagem sabe qual é o trabalho dele no noturno, no diurno. São 6, são 8, são 7 horas diárias trabalhadas. Tá? Então, a nossa defesa da Casa, da Câmara Municipal, tá, é que para que eles recebam o que é justo, o que foi votado. Vou ler só mais uma parte aqui. Ó. A norma prevê que enfermeiros contratados sob regime CLT recebam, no mínimo, 4.750 por mês. Para os técnicos de enfermagem, o piso é de 70% desse valor, ou seja, 3.325. E para auxiliares de enfermagem e parteiras, 50%, que corresponde a 2.375. Onde está o erro? Onde está o erro? Eu não me importo, Doni. Se eu estivesse errado ou equivocado, eu pediria desculpas aos microfones, a todos, menos a ele que foi mal educado. Quem tem que pedir desculpas é ele, certo? Eu pediria, eu não tenho problema nenhum com isso. Agora, usar de tudo isso aí, falar que eu estou fazendo politicagem, dizer que eu parei as obras dessa Câmara, conversando com os nobres vereadores pares aqui, tá? Para devolver uma parte do 10º para compor o orçamento do município, que o orçamento já estava pronto. E com essa diminuição dos repasses do governo, certo? O prefeito me chamou e perguntou se tinha possibilidades. Fui até o nosso contador, Ivan, que fez um trabalho de excelência, tá? Para devolver já de imediato 150 mil. E ele vem dizer que eu estou usando isso aí por politicagem, que esse dinheiro não dava para nada. Sabe, esse tipo de coisa, Doni, a gente, para falar e para ofender, a gente tem que pensar. Eu acho que tem que falar e não ofender. Certo? Ele ofende, ele não sabe falar. Então as pessoas têm que se colocar no lugar delas. Se ele não tem condições da psicológica de tocar uma Santa Casa, de tocar uma Codesan, simples. É igual jogador, estou machucado, peça para sair. Não tem segredo. Presidente, diante de tudo isso, gera um clima de desconforto nos bastidores da política de Santa Cruz do Rio Pardo, visto que estamos no ano que antecede as eleições municipais, né, do próximo ano, e a gente sabe que o senhor já declarou aí o seu apoio ao atual prefeito Diego Cingolani para a reeleição de 2024. Como é que fica esse clima todo aí, né, vocês, o senhor, né, que apoia o prefeito, tem esse desgaste aí com o interventor da Santa Casa, que também é presidente da Codesan, diante de um fato em que o piso da enfermagem é discutido. Como é que fica esse desconforto? Isso pode prejudicar aí politicamente, ô presidente? Bom, primeiro que eu não vejo clima nenhum, Doni, porque o problema foi entre presidente da Câmara, legislativo, tá, e interventor da Santa Casa. Tá? Eu acredito que o executivo, tá, lá, da forma dele, analise e entenda da forma melhor que ele puder, tá? Então, para mim, morreu o assunto, certo? Eu usei da minha prerrogativa de presidente, dele estar dentro da minha sala, e vou usar um termo que eu não faço, eu expulsei ele da minha sala, tá? Porque sair por si próprio ele não ia sair, ele continuaria a discussão e sair de perto dele, eu não discuti com ele direto, ele ficou gritando, falando sozinho, tá? Então, para mim, não existe clima nenhum, eu acho que questão de eleições, de apoio, isso não muda em nada, tá? Ele é um funcionário de carreira do município e também tem um cargo de confiança. Tá? Isso aí é entre ele e o executivo, ele e o prefeito. Tá? A minha parte como presidente, eu fiz.
Agora, caso não seja resolvido da forma como que o senhor diz aí que a lei fala, para ser aplicada aqui o piso salarial da enfermagem, com o que o senhor está apresentando, e o interventor da Santa Casa continue naquela versão que ele entende que está correta, o que pode mudar? Por exemplo, o prefeito bateu o pé e vai pelo que o interventor da Santa Casa está dizendo. Qual vai ser a postura do presidente e desta casa? Desse presidente é cobrar, tá, a palavra do prefeito dada aqui na Câmara Municipal. Tá? Ele tem jurídico sabe fazer o entendimento. O Supremo Tribunal, Doni, ele decide, tá, dúvidas. Tá? Ele decide aquilo que a lei não está correta. O Supremo Tribunal não legisla. O Supremo Tribunal não tem poder para mudar a lei. Ele pode discutir a DIN, pode discutir uma lei aí que acabei de falar que é inconstitucional, qualquer coisa nesse sentido. Agora, ele simplesmente, tá? O que ele fez de início? Ele bloqueou o piso corretamente, tá? Porque o presidente, de onde vai ser esse dinheiro? Como que vocês vão subsidiar as santas casas, as entidades filantrópicas e os prestadores públicos de serviço da saúde? Essa foi o primeiro passo, corretíssimo. Na sequência, o Supremo, além de liberar, tá? Ele impõe, tá? Na decisão dele, que isso aí deverá ser feito sobre as 44 horas. Tá? A categoria da enfermagem, a CLT, não é regido por horas, e sim piso salarial. Quando você fala piso, não se muda. Se o enfermeiro ganha 8, o piso é 4.750, ele já vai continuar ganhando os 8. Se o piso dele é 480, tá? Hoje, ele ganha isso hoje, e o piso que foi votado pelo Congresso e chancelado pelo Senado por 4.750, vai pagar 4.750. Essa casa que não vai abrir mão dessa discussão. Mesmo porque quem conhece, quem acompanha a política pública nacional, tá? O presidente, tá? Do Senado, o Pacheco, tá? Ele já está cobrando isso do Supremo. Porque eles estão equivocados. Tá? O Supremo passou em cima de uma lei aprovada pelo Senado. Isso não existe. E quem está falando é um leigo, juridicamente falando. Mas pode pegar legisladores, pode pegar um jurídico que conhece, ele vai ter a mesma leitura minha. Porque a lei diz aquilo que eu acabei de falar. O piso será pago independe de carga horária. Tá? Então, ponto. Eu não volto atrás do que eu falei porque eu estou correto. E se precisasse, necessário fosse, eu estivesse equivocado, se não tenha dúvida nenhuma, eu me retrataria com certeza.